tuas bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Temos visto a paz, temos visto as bênçãos sendo deste povo transformado em povo teu. Dá-nos mais fervor, dá-nos mais tua força, para que gerações não venham, para que gerações teu nome possam encontrar. E assim nós damos glória a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Vem, derrama paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo transformado em povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Temos visto a paz, temos visto as bênçãos sobre este povo transformado em povo teu. Dá-nos mais fervor, dá-nos mais tua força, para que gerações teu nome possam encontrar. E assim nós damos glória a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós, pelo que farás em nós, pelo que farás em nós. Amém, 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 amém.
Olha ali a nossa querida Márcia Couto, Ariane, também dizendo amém. Sejam bem-vindas. Deus abençoe a Ariane, Daniela, abençoe aí também a Mara, abençoe o Antônio, abençoe toda a família da fé. Deus abençoe a Márcia, sua casa. Ali, a nossa querida Creuza dizendo, cada hino lindo, tô conseguindo cantar todos, glória a Deus. Então a gente tem que cantar mesmo, dá-nos tua força, Senhor, hoje e sempre, para que o teu nome seja exaltado, seja louvado, seja engrandecido. Joelma agradecendo as orações e pede que continue a orar. Hoje está bem melhor do que ontem. Todos nós, se Deus quiser, estaremos sempre, a cada dia, hoje, melhores do que nós estávamos ontem. Se você crê nisso, diga amém. Eu sempre pergunto para as pessoas, e aí, melhorou? Cada dia temos que estar melhorando, né? A cada dia a gente precisa estar melhor. Hoje, melhor do que ontem, e amanhã, melhor ainda, porque a gente vai continuar diante do Senhor, buscando a cada momento que Ele venha nos transformar neste povo em que somos povo teu, para que a gente possa estar diante do Senhor, bendizendo o seu nome, agradecendo a sua maravilha, agradecendo o seu amor, agradecendo as suas bênçãos. Eu vou anotar aqui então, né? E a gente já vai anotar os nossos motivos de oração. Estamos diante de Deus para bendizer o seu nome, para proclamar as suas maravilhas. E eu quero convidar você para que a gente continue intercedendo. Deixa eu ver se escapou aqui o nome de alguém. Ali, acho que não escapou não, só acho que aqui a nossa querida irmã Maria Helena e o Luiz dizendo, estão lá ouvindo a Hora da Aliança. Deus abençoe o Luiz, Maria Helena, abençoe toda a sua casa. Deus abençoe também aqui a Rita que está conosco. Deus abençoe também aqui a Maria Luísa. Deus abençoe, deixa eu ver mais alguém aqui. A Hilda que está dizendo amém, a Maria Luísa dizendo amém também. E a Rita Maria dizendo que hoje conseguiu assistir. Bendito seja você, meu irmão e minha irmã que está chegando. E aí a Creuza já está fazendo mais um hino pedido. Ô, Creuza, vai botar aqui na lista aqui então. Hoje eu não vou cantar o Alvo Máscara Neve não, mas eu vou botar ele. Tá aqui na lista, olha. Aliás, já ganhou mais um tracinho. O Alvo Máscara Neve agora já está com 4 pedidos. Então, além do seu, a gente vai acrescentar aí. E breve a gente vai cantar. Bendito seja o Cordeiro, Alvo Máscara Neve. Mas vamos agora caminhar para a oração, para a gente aproveitar o tempo que a gente tem hoje, para que possamos estar aqui recolhendo os motivos de oração, colocando diante de Deus as nossas vidas. E a Nólia tá pedindo boa noite. Ô, Nólia, eu não vi você, então Deus abençoe Nólia, abençoe Lourdes, abençoe aí cada irmão e irmã. Tá muito frio em todo o Brasil, 9 graus aí pro povo em São Paulo, e 12, 13 graus ali pro povo do Rio de Janeiro. Tá sofrendo demais com frio o carioca, o fluminense, o povo aí do estado do Rio de Janeiro, que não tá acostumado com o frio, né? E aqui no sul do Brasil, em vários lugares, temperaturas negativas na Serra Catarinense, na Serra Gaúcha. Creuza dizendo que lá tá 8, olha aí, tá vendo? Então, para quem gosta de curtir o friozinho, tomar um chocolate, um café quentinho, é um convite para você aproveitar esse momento. O Alves dizendo que para lá não tá muito frio não, né? Então, a gente vai continuar. E aí, a Ariane pedindo oração pela Daniela, para que ela possa continuar em seu trabalho de forma integral. Que Deus abençoe a Daniela, a Dani. Vamos botar a Dani aqui no nosso caderno de oração. A Daniela já está aqui no nosso caderno de oração, mas não por causa do trabalho. Então vou acrescentar agora então esse motivo de oração especial, mais um, para a gente colocar aqui então diante de Deus, nesse nosso momento, nessa nossa agenda de oração, para que possamos colocar. Então, estou acrescentando aqui o trabalho da Daniela, então com isso a gente tem 4.999 pedidos de oração. A Daniela já estava aqui pela saúde, agora está o trabalho também, e a gente vai colocar diante de Deus. Então, estamos aqui orando. Márcia Couto lá com o seu aquecedor ligado,
É assim que muita gente está fazendo mesmo, né? E a gente ali tem gente assistindo aqui, acompanhando aí de todo o Brasil, debaixo das cobertas. Que Deus aqueça também o seu coração agora com as nossas orações. Vamos falar com Deus, irmãos. Vamos orar juntos. Oremos. Senhor, nós te pedimos que pelo poder, pela obra, pelo sangue do Cordeiro e pelo nome de Jesus, o Senhor agora não apenas derrame sobre nós toda sorte de bênçãos espirituais, não apenas nos esteja selando com o teu Espírito Santo e nos dando a certeza da salvação e da vida eterna, mas também pedimos, Senhor, que além de todas essas bênçãos infinitas, enormes, bênçãos que não podemos nem falar, inefáveis, além de tudo isto, ó Deus, nós te pedimos também que o Senhor escute o nosso clamor e atenda as nossas orações, porque sabemos que aquele que derrotou a morte, que venceu o pecado, que nos deu a salvação, é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos e pensamos. Por isso colocamos diante de Ti esses assuntos, esses temas, que para Ti são tão pequenos, mas que para nós são tão grandes. Que o Senhor cuide da saúde dos enfermos, que o Senhor abençoe o trabalho daqueles que precisam continuar no trabalho, que o Senhor sustente, ó Deus, as nossas vidas diante de Ti e que nós possamos ver a Tua mão, o Teu poder, a Tua providência, o Teu amor e a Tua misericórdia derramados dia após dia sobre nós. Cuida, Senhor, de cada um dos nomes que foram aqui mencionados, daqueles que apresentaram seus motivos de oração diante dos homens, mas também daqueles que estão aqui apresentando seus motivos de oração diante de Deus. Recolhe, ó Senhor, todos esses pedidos, todas essas pessoas, todas essas casas e causas diante de Ti e dá-nos a resposta que só o Senhor pode dar. É o que nós pedimos, agradecemos e bendizemos. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, amém e amém. É a palavra que eu peço que você confirme aí e que você faça. Porque quando você fala amém, 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 eu sei que está tudo bem aí com a sua transmissão, que você concorda em gênero, número e grau, né? Amém, amém, amém. E que você também está bem, está ouvindo aí a sua transmissão, está ouvindo aí a hora da aliança, está ouvindo a mensagem, está ouvindo a oração e terá a oportunidade de estarmos todos juntos diante de nós. Gratidão, ali está dizendo a Rita, pela vida dos seus filhos. A gente também continua agradecendo e colocando diante de Deus, mas a Rita colocou ali uma coisa que eu só vi agora. Olha. Fui ver aqui, agora estava ali concentrado por oração, não vi que ela colocou um pedido de oração especial ali pelos moradores e pelas pessoas em situações de rua. Que a gente aprende, Rita, trabalhando aqui com o pessoal do projeto de diaconia, de conexões, os projetos aqui do trabalho dos trabalhos de juventude aqui no sul do Brasil, a gente aprende que tem moradores de rua, pessoas que realmente moram na rua, e pessoas em situação de rua, que nem são necessariamente moradores de rua. Mas às vezes a gente que vem, fica um tempo na rua por necessidade e que depois precisa voltar, que às vezes até tem lá o seu estado de origem, tem a sua casa, mas está distante. Então, a gente pede que você esteja orando por isso também e que coloque aqui diante de Deus esse trabalho precioso. Temos aí pessoas aqui entre nós, pessoas aqui conosco, trabalhando aqui junto com a gente no ministério, pessoas que fazem parte desse trabalho também na diaconia, pessoas que nós conhecemos que têm esse trabalho precioso aqui em Florianópolis, aqui em Santa Catarina. Uma lembrança especial para você colocar aí em oração o Projeto Siloé. É um trabalho maravilhoso que tira realmente pessoas que estão morando na rua, que não têm casa,
que vai para lá, ajuda a construir um barraco para essas pessoas, ajuda a construir uma casa, junta tijolo para fazer uma casa de alvenaria para quem está com a casa caindo aos pedaços. E o projeto Siloé era liderado pela nossa irmã missionária Bugra, a quem o Senhor chamou diante do Senhor. A Mafra é o nome dela, a Nídia Mafra, tinha um apelido de Bugra, porque ela tinha assim um aspecto de índio, né? Então tinha um apelido que o pessoal do sul deu aqui para ela, a missionária Bugra. Trabalhou muito tempo com a população de rua e o Senhor a chamou para si e ela está agora lá junto às mansões celestiais, ela que preparou casa para tanta gente. Então ore pelo projeto Siloé, ore pelos trabalhos da diaconia, conexões dos ministérios de jovens que aqui são chamados para fazer esse trabalho e também pelas pessoas que estão lá na passarela da cidadania fazendo esse trabalho e certamente que a gente possa ter esse trabalho também sendo cobrado daqueles que receberam mandatos, responsabilidades e recursos para fazer esse trabalho. Então, importante a gente entender, e foi a Nídia Mafra, a Bugra, que me ensinou. Às vezes é preciso primeiro tirar a rua de dentro do homem antes de você tirar o homem da rua. Porque as pessoas às vezes têm que passar por uma casa de passagem, têm que fazer um tratamento, às vezes fazer um tratamento para se libertar de dependências químicas, dependências psíquicas, emocionais, até que elas possam ser restauradas à sociedade. Então não é um trabalho tão simples, mas eu quero convidar você para que ore e interceda. Então a Rita lembrou bem disto e a gente está aqui lembrando que você pode orar por isso. Tem algumas pessoas aqui escrevendo para mim no WhatsApp perguntando como é que faz para ajudar. Olha, entre em contato com a gente aqui pelo WhatsApp e a gente verifica lá quais são as necessidades e passa para você os contatos. É o jeito que a gente pode dizer aqui para você, porque a gente não pode antecipar, nem posso dizer alguma coisa aqui sem falar com os irmãos lá, né? Então, se você quiser, né, ter a oportunidade de participar disto, entre em contato conosco aqui pelo WhatsApp, a gente conversa com os irmãos e a gente vê o que está sendo feito para a gente entrar em contato. Então, nós deixamos você aí bem à vontade para fazer essa conexão conosco e que Deus esteja nos dando a possibilidade de, nesse frio, agradecer ao Senhor por tudo, por todas as bênçãos, em todo lugar, em todo tempo, em toda parte. Agora, depois da oração, nós vamos para o texto de hoje. A gente continua lá no texto de Gênesis. Gênesis capítulo 2. Versos 21 a 23. Eu estou acompanhando aqui pelo WhatsApp. Eu estou acompanhando aqui pelo Facebook. Olha que coisa curiosa. Entrou de novo aqui uma outra coisa que tem nada a ver com a Hora da Aliança. Tive que sair e entrar de novo. Se você escreveu alguma coisa e eu não vi, é porque a gente teve que sair e entrar de novo para poder acompanhar aqui a Hora da Aliança. Mas enfim, vamos lá ao texto de hoje. E aí no final eu dou uma olhada de novo nas mensagens que os irmãos encaminharam. Gênesis capítulo 2, versos 21 a 23. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas, fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Eu já falei isso antes, mas eu vou repetir aqui. A Bíblia apresenta homem e mulher como sendo ambos iguais em dignidade, em direitos, e iguais em imagem e semelhança de Deus. E aqui aparece mais uma vez essa expressão. A igualdade aqui ela é apresentada inclusive do ponto de vista linguístico. Aqui aparece o jogo de palavras que no hebraico dá para ver melhor. E aí o que aconteceu? Almeida foi procurar uma palavra em português
que fizesse o mesmo jogo de palavras que aparece lá no hebraico. No hebraico, então, é alguma coisa como o homem e a Oma, né? Porque é a mesma raiz que aparece da palavra, que só muda o final da palavra, ou seja, muda ali a pronúncia final da última sílaba, e assim se faz a diferença entre homem e mulher. Por isso é que Almeida foi procurar uma palavra parecida em português. E o que ele encontrou? Ele encontrou a expressão varão para se referir ao homem, e a expressão varoa para se referir à mulher. Em hebraico é assim também, são três, as palavras em hebraico são três consoantes, e essas três consoantes muda apenas o final, a última sílaba, e aí mudando as vogais e mudando a última sílaba, você tem a diferença. Por que é que está assim no hebraico? Porque lá em Gênesis 1, 27 diz que homem e mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. Em todos os textos, Gênesis 2:18, Gênesis 2:20, a gente percebe que a mulher é apresentada como uma semelhante, como uma companheira, uma auxiliadora idônea. Então, essas pessoas que tiraram da cabeça deles a ideia de que existe algum tipo de subalternidade, diminuição e que a mulher é menor que o homem, essas pessoas não estão seguindo a teologia bíblica. A Bíblia não diz que a mulher é inferior, é subalterna ou é menor que o homem. A Bíblia nunca disse isto. O que está escrito no texto da criação é que homem e mulher foram criados por Deus iguais em imagem e semelhança do Criador, iguais em dignidade e direitos, iguais em semelhança, inclusive para o cuidado da criação, e aqui isso aparece de maneira linguística, porque aparece a expressão aí que vai fazer a conexão entre as duas palavras, entre a palavra em hebraico para se referir ao homem e a palavra em hebraico para se referir à mulher. E as palavras no hebraico, elas não são simplesmente palavras. As palavras acompanham ideias, acompanham posições, acompanham conceitos e acompanham bênçãos. Qual é a ideia aqui? A ideia é que a mesma palavra que forma o homem, a mesma raiz de palavra que forma o homem, o mesmo, digamos assim, contexto, é também o mesmo contexto linguístico, a mesma raiz, a mesma palavra que fala da mulher. Não há distinção linguística. E quando a Bíblia hebraica fala em distinção linguística, isso não é tão simples assim. Existe um significado, existe um conceito, existe uma ideia e existem bênçãos e maldições associadas às palavras. Então, quando ele diz aqui que é a mesma palavra, ele está dizendo estão debaixo da mesma bênção, estão debaixo do mesmo Criador, estão debaixo da mesma estatura, estão diante de Deus iguais em dignidade e direitos, em imagem e semelhança, o homem e a mulher. Por isso Almeida colocou ali o varão e a varoa. Essa palavra não é mais utilizada hoje, né? A varoa, né? É uma palavra do português antigo que Almeida colocou, mas nós poderíamos dizer que não temos aqui uma distinção linguística porque não existe distinção bíblica entre homem e mulher. Olhando o texto ainda mais de pertinho, e eu vou pedir para você me acompanhar aqui, esse verso 23 não só vai dizer que homem e mulher têm a mesma raiz linguística, não só é varão e varoa, não só eles têm a mesma igualdade e dignidade, mas também a declaração de Adão é uma declaração de igualdade e semelhança. Ela é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Quando Paulo fala a respeito disto, ele inclusive fala que ninguém maltrata a sua própria carne. Ninguém acha que uma parte de si mesmo é inferior ou menor ou subalterna. A ideia aqui também é de igualdade. O comentário rabínico todo mundo já conhece, eu vou dizer de novo. O comentário dos rabinos, os comentários dos rabinos e do Talmud e da versão da Bíblia hebraica que a gente está usando aqui,
dizem a mesma coisa, que a mulher não foi tirada da cabeça, nem foi tirada do pé, mas foi tirada do lado do homem para ser igual a ele, para estar ao seu lado em igualdade. E o que é curioso é que os próprios textos hebraicos vão dizer que essa situação é a situação criada por Deus. E que o que acontece depois é consequência do pecado e da queda. O que o homem fez com a mulher foi consequência do pecado, da queda e da ação do maligno. Não é, portanto, aquilo que é o projeto original de Deus. Lendo esse comentário antigo, a gente fica perguntando assim, mas então por que o judaísmo ortodoxo e os rabinos do judaísmo ortodoxo olham para esse texto e não percebem aquilo que a Bíblia está dizendo? Porque, como diz Jesus Cristo, eles erram por não conhecerem a Escritura. Porque, como nos ensinou o nosso Senhor, as pessoas justificam-se a si mesmos e tornam-se cegos guiando outros cegos. Mas quando o Senhor abriu os nossos olhos, e Ele abre os nossos olhos para a sua palavra, nós vemos o que está aqui e a palavra é clara. O homem e a mulher são ossos iguais, carne igual, por isso ela é varoa, porque do varão foi tomada. Perceba que a linguagem aqui e a declaração de fé e a declaração de igualdade está aqui. Fomos criados igualmente diante de Deus. Somos ossos iguais. Somos carne iguais. E se temos a mesma carne e os mesmos ossos, nós somos também igualmente colocados diante do Senhor. Ela chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada. Então, eu já expliquei isso antes, eu vou falar de novo. A palavra Adão vem de Adam, que quer dizer exatamente aquele que foi tirado do barro, né? Adamá é a terra, e Eva quer dizer mãe. Nesse momento aqui, Adão e Eva são chamados varão e varoa porque eles estão em igualdade diante de Deus e o pecado não entrou na sua vida, a história do pecado não entrou na sua vida e não há distinção entre eles. A gente vai precisar olhar isso com mais calma, porque a partir daqui a gente vai ter a oportunidade de continuar meditando sobre as Escrituras. Mas eu vou pedir a você, mais uma vez, e aqui a gente vai olhar o texto hebraico, e eu vou botar na tela para ver se você consegue enxergar o que eu estou dizendo. Eu até marquei aqui lá com lápis, olha. Da outra vez eu marquei em amarelo, mas dessa vez eu marquei com lápis, para você perceber. É uma palavra muito parecida em hebraico. Para homem, né? E para mulher. A diferença é o finalzinho da expressão. O finalzinho da palavra. E se você compreende um pouquinho mais de hebraico, é a mesma raiz da palavra que Almeida tentou manter aqui com o var, né? V-A-R. É o varão e é a varoa. Este jogo de palavras que está no hebraico, ele acompanha a ideia e o conceito de que a mulher é igual, idônea, semelhante, que ela é composta pelos mesmos ossos, pela mesma carne, pela mesma dignidade diante de Deus. A irmã está falando aí das culturas, mas a Bíblia vai falar que isso é consequência de uma coisa pior que a cultura, que é consequência do mal, é consequência da queda. Ou seja, aquilo que é consequência da queda do pecado é aquilo que Jesus Cristo veio transformar. Eu vou aqui explicar isso de uma maneira didática para você entender. E a minha forma didática é ir ao ministério de Cristo. Lá em João, no capítulo 4, os discípulos de Jesus deixam Jesus junto ao poço. Todo mundo conhece esse texto, aquele texto da mulher samaritana. E essa mulher samaritana está debaixo de uma opressão cultural, social, mas acima de tudo espiritual. E ela dialoga com Jesus, Jesus lhe responde.
dizendo que vem a hora e já chegou em que o Pai procura adoradores que adorem espírito e em verdade. Ela começa a falar, ela começa a fazer perguntas e Jesus está respondendo. E aí eu quero chamar a sua atenção para que você fique atento ao texto em alguns de seus detalhes. João capítulo 4, verso 27. Primeiro eu preciso dizer para você que no Evangelho de João, esta é a primeira vez em que Jesus fala para alguém que ele é o Messias, o Cristo prometido. Porque a mulher perguntou para Jesus isso, e ela disse: eu sei, respondeu aquela mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo, e quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Ela está lendo, e ela está falando do Messias que está prometido em Israel, que está nos Salmos, nos profetas e em Moisés. Em João 4, 26, Jesus usa aquela expressão forte: eu sou, eu que falo contigo. João 4, 27, se você quiser vai olhar o texto aí você vai perceber com clareza o que Jesus está fazendo. Em João 4, 27, os discípulos chegam os discípulos e se admiraram de que ele estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse que perguntas ou por que fala com elas. Por que os discípulos se admiraram que o rabi, o mestre, estivesse falando com uma mulher? Por que este comportamento de Jesus chama a atenção dos seus discípulos? Porque no judaísmo ortodoxo, na tradição dos homens, que depois se transformou em culturas marcadas pelo pecado, porque as culturas são marcadas pelo pecado, em todas essas realidades e também na religiosidade do seu tempo, um rabi, um homem santo, não falava com mulheres. A mulher fala com ele, ele finge que não ouviu. É assim que o rabi fazia. O rabi, o mestre, a mulher falava qualquer coisa, ele fingia que não ouviu, e aí alguém que fosse conhecido dele poderia traduzir ou então dizer, ele tinha o direito de não ouvir, não responder. Ele não falava com elas, ele não ensinava. As mulheres eram proibidas de se tornarem talmidim, discípulas. Então, esta situação aqui que Jesus está exemplificando de maneira prática é o tamanho da redenção que ele veio fazer pelas filhas de Eva, por aquelas que estão debaixo da dominação do pecado e do mal. Foram criadas em igualdade de direitos, de dignidade e de semelhança, varão e varoa. São ossos iguais, são carne igual, dignidade igual diante de Deus, e assim Jesus as trata. O Evangelho mostra Jesus aqui ensinando teologia para as mulheres, conversando com elas a respeito de questões espirituais. E eu poderia aqui dizer que isso também acontece não só com a mulher samaritana, mas com Maria de Betânia. Lembra de Maria e Marta? Marta está lá trabalhando, cuidando das coisas da cozinha da casa, e Maria está aos pés do mestre, ouvindo e aprendendo. Preste atenção no que Jesus fez, no que Jesus falou, e você vai perceber que o Redentor da humanidade é também o Redentor das filhas de Eva, é o Redentor de todas as mulheres, daquela realidade a qual elas ficaram submetidas pela situação do pecado e do mal. E aqui eu quero dizer para você que esta mulher com quem Jesus falava foi à cidade e voltou. O texto diz aqui que muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam que permanecesse com eles, e ali ficou 2 dias, e muitos creram nele, por causa da sua palavra. E no verso 42, e diziam à mulher:
Já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos visto e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Esse é o nosso Redentor, Salvador do mundo. Salvador dos samaritanos e dos judeus, povos inimigos. Salvador de homens e mulheres. Aquele que trata igualmente a todos em dignidade, em direito, em bênção. Porque para Deus não há acepção de pessoas e em Cristo não há separação entre homem e mulher, porque somos um só em Jesus, nosso Senhor e Salvador. E é por isso que Deus enviou o seu Filho para salvar toda a humanidade, para salvar as varoas e os varões, para salvar os homens e as mulheres, para salvar a todos, adultos e crianças, aos estrangeiros e aos que nós consideramos conterrâneos, aos samaritanos, aos judeus, aos homens do Oriente e do Ocidente. O Senhor Jesus é o Redentor de todos e é aquele que anuncia a salvação para todos. Que você possa dar esse testemunho da obra maravilhosa de Jesus e de como ele veio para que a humanidade fosse aquilo que deveria ser e não aquilo que ela se tornou. Aquele que era, que é e que há de ser, vem para nos transformar e nos mudar. A gente cantou isso, né? Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. E eu quero convidar você para agradecer ao Senhor, bem dizer ao Senhor o que nós queremos aprender. Bom, a Roalva está ali discutindo a questão do que significa submissão, mas é importante a gente entender que esta palavra precisa também ser entendida bem, viu? Então, queria aqui aproveitar essa discussão com os irmãos e irmãs. Amanhã a gente continua nela então, Roalves. A gente vai explicar o que significa. O problema, eu vou falar de novo aqui, e a Vilda está ali dizendo que conseguiu os comentários, né? O problema, minha irmã, é que muitas vezes algumas pessoas se escondem por trás. Não é o problema da palavra, não. O problema não é a palavra. O problema é o pecado que está no coração do homem. E as pessoas usam a expressão da submissão para pregar inferioridade. As pessoas usam o discurso da submissão para tratar mal as pessoas. As pessoas usam o discurso da distinção e da diferença que nós temos, porque homens e mulheres são diferentes, para dizer que diferença é inferioridade, que as mulheres são menores, que a mulher é isso, a mulher é aquilo. Tem o contrário também. Tem mulher que diz homem é isso, homem é aquilo. Olha, preste atenção no que eu vou dizer. Em Cristo Jesus não há homem nem mulher, porque fomos transformados em novas criaturas. Então, é importante a gente saber o que significa ser cristão e cristã. É importante saber o que significa sermos transformados. É importante a gente entender que humilde não significa ser humilhado. E a gente tem que entender a diferença entre humildade e humilhação, entre submissão e aquilo que os homens estão pregando por aí. Porque os homens estão pregando e falando nas suas religiões a respeito de algo que Cristo não aceitou, não viveu. Imagina aqui o seguinte, só para você entender a tese e entender o tamanho do impacto disso na mente dos discípulos de Jesus. O rabi, o mestre lá, o doutor da teologia, o homem santo, sagrado, está ali conversando. E aí eles olham para aquela senhora lá que está conversando, como assim o mestre está conversando com uma mulher? O tempo todo nos evangelhos a gente percebe que tem esse mal-estar. E esse mal-estar é em função dos juízos, dos julgamentos que os homens fazem, que são feitos pela visão do pecado, pelo que está no coração e na mente dos homens, e não por aquilo que está diante de Cristo. A gente vai falar mais sobre isso. Eu sei que esse tema é realmente uma coisa que vai mexer com muita gente,
Mas, biblicamente falando, homem e mulher foram criados iguais à imagem e semelhança do Criador. Gênesis 1, 27. A mulher foi criada para ser semelhante, idônea, auxiliadora, não para ser inferior. Não é esse o objetivo da criação. E, finalmente, Cristo vem para redimir a humanidade, para restaurar o que as pessoas devem ser. E aqui eu preciso dizer para você que o fato dele tratar as pessoas sem julgamentos e juízos, sem acepções de pessoas, incomodava os julgadores. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso amanhã, e aí a gente vai aprender o que isso significa. Mas a gente não pode continuar o tema hoje por causa do tempo, né? Já deu aqui o nosso tempo para a gente caminhar. Tem que ser bastante disciplinado com o tempo hoje, porque a agenda está ficando cada vez mais cheia de atividades e a gente tem aí uma semana muito cheia na semana que vem, e aí eu convido você para que ore desde já, porque no sábado a gente tem uma programação especial na nossa Igreja da Aliança. Na segunda-feira nós teremos ali um painel sobre cosmovisão na Universidade Federal de Santa Catarina. Nós vamos tentar colocar a hora da aliança lá, colocar o sinal lá para você participar, para você ver o painel, e vamos anotar os motivos de oração também. E vamos convidar cada irmão e cada irmã para que esteja desde já orando por todas essas bênçãos, por todas essas atividades, e que Deus nos dê a bênção de podermos anunciar a visão de Jesus, a visão de Deus para toda a humanidade, em todo lugar. Então, ore por isso desde já. Eu sei que isso é um bom momento para a gente entender isso. Bom, vamos lá. As irmãs já começaram a falar, o Robert já está comentando mais uma outra coisa. Eu vou anotar aqui o que a minha irmã colocou e a gente vai a esse texto amanhã. Amanhã a gente volta aqui, estaremos juntos, se Deus quiser, e você vai ter a oportunidade de também nos acompanhar. Vamos orar? Vamos fazer nossa oração final? Oramos diante do Senhor. Pai bendito e eterno, que enviaste teu Filho, nosso Senhor e Salvador, nascido de mulher, nascido sobre a lei, nascido em Israel, para redimir toda a humanidade, não apenas aqueles que alguns achavam que eram os escolhidos, os melhores, porque o Senhor veio nos mostrar em Cristo que aqueles a quem o Senhor decidir salvar, o Senhor salvará. E aqueles a quem o Senhor chamar estarão ouvindo a tua voz. E quem tiver ouvidos para ouvir, ouvirá. Quem tiver olhos para ver, verá. E aqueles que tiverem oportunidade vão poder dizer: agora não apenas nós cremos pelo que nos contaste, mas porque temos crido, ouvido e vivido diante daquele que é o Salvador da humanidade. Nós te bendizemos pela obra maravilhosa de Cristo, pelo seu poder e pelo seu amor. E te agradecemos por tudo isso, no nome santo e precioso do nosso Redentor, que vive, reina e voltará. A ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém, amém e amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre nós, hoje e sempre. Amém, amém e amém.